Conforme a Mention foi crescendo e o nosso número de clientes acompanhou esse processo, a gente percebeu que as startups que estavam dentro de casa e que nos procuravam desde o começo do processo de criação de marca, elas concretizavam as rodadas de investimento mais rápido. Elas conseguiam, com a presença pública, chamar a atenção. Uma startup que inicia o seu trabalho de PR, de relações públicas, a partir do início da sua operação, do dia zero, capta investimento de 30% a 40% mais rápido. Quem disse isso? A Beatriz Ambrosio. A Beatriz criou uma PR Tech, que é uma startup de relações públicas. Beatriz, bem-vinda. Muito obrigada. Você vai saber como é que ela chegou nesse número rapidinho. O Remessa Talks é um podcast sobre startups, inovação e negócios, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Bia, você é de relações públicas, você é de humanas. Como é que você chegou nesse número? Conta pra gente como é que é possível fazer esse cálculo e afirmar que se uma startup começar a fazer todas as suas ações de relações públicas desde o início da sua operação, não esperar lá na frente, receber um aporte, para o investidor dizer assim, você tem que fazer relações públicas agora, por que ela capta mais rápido? A gente percebeu esse número dentro de casa, na verdade, conforme a Mention foi crescendo e o nosso número de clientes acompanhou esse processo, a gente percebeu que as startups que estavam dentro de casa e que nos procuravam desde o começo do processo de criação de marca, elas concretizavam as rodadas de investimento mais rápido. Elas conseguiam, com a presença pública, chamar a atenção. Não raro a gente escuta, com a matéria que saiu, o investidor veio falar comigo, ele entrou em contato. E esse processo de ser encontrado pelo investidor é muito importante para a startup que está começando. Então vocês pegaram essa base de 400 clientes, que são startups efetivamente que estão começando a sua jornada, iniciaram o trabalho com elas e mediram o tempo até conseguir a primeira captação. Exatamente. Qual era a base de comparação? Quem seguia o método tradicional? Onde é que vocês buscaram essa outra base? Como que a gente fez o processo? A gente conseguiu mapear com as notícias sobre recebeu aporte, pré-seed, seed. Que sempre anunciam. Que sempre anunciam o tempo em que as notícias elas chegavam. Então, a startup nasceu no ano X e ela captou investimento 2 anos depois. Então, a gente tinha esse tempo médio ali de lastro para a gente medir e a gente comparou com o tempo das startups que eram clientes da Mention. E aí você chegou a esse número de 30% a 40% mais rápido. Exatamente. Que valor se agrega quando você encurta esse tempo? A gente está falando de um período que está sendo conhecido como o inverno das startups. E startups que conseguem fazer isso, captação na metade do tempo, quase num período que não está tendo captação, isso é muito rico. A Mention, ela nasce de um cenário até privilegiado nesse contexto, mas as startups, elas não são feitas para dar lucro no começo da operação. E elas, nesse momento, precisam de investimento. Investimento para investir em tecnologia, para crescer na velocidade que elas precisam. E é exatamente esse momento que a gente se propõe a ajudar. É a hora que elas estão precisando e elas são mais vulneráveis, precisando de dinheiro. A gente senta em cadeiras bastante semelhantes. Você, num processo bem mais evoluído do que eu. Mas o que acontece dentro da startup é justamente isso. Então, a startup, normalmente, via de regra, a startup nasce, está focada em fazer o seu produto acontecer, em se provar e tudo mais. Quem faz a startup? É gente da área de negócio, gente da área de exatas, gente que não está preocupado com a comunicação. Quando ele começa a se preocupar com a comunicação, é a comunicação via Google. Vou pagar o anúncio no Google, vou comprar a palavra-chave. Basicamente é esse o passo. Quando é que eles pensam normalmente em preciso ficar conhecido, e ficar conhecido significa sair em veículos de imprensa e dar entrevistas. Normalmente é quando eles passam já pela primeira rodada de investimento pesado. Não investimento anjo, não pré-seed. É quando o cara já está lá no seed, no série A, que o investidor diz para esse grupo de fundadores, vai lá e investe em comunicação. Se o mundo é desse jeito, como é que você consegue convencer o cara da startup a fazer isso lá no começo, quando ele ainda está tentando provar o produto?
Na verdade, ele vai fazer lá na série A, no seed, que é quando ele tem dinheiro. Não quer dizer que ele não está sentindo a dor antes, tá? Então, hoje, quando as startups vêm falar comigo, tem 3 principais motivos que ela vem falar comigo. Eu ouço muito, Bia, eu preciso captar, eu preciso de dinheiro. Bia, eu vendo para grandes marcas. Como que eu me mostro grande o suficiente a tecnologia que eu tenho aqui para falar com o departamento de compras de uma grande marca? Ou como eu sofro menos com aquele período de negociação que é super extenso com uma grande marca? E o último é, Bia, eu sou B2C. Eu preciso vender para muita gente. O público precisa me conhecer. O público precisa precisa confiar conhecer. em mim. Exatamente. Então, essas são as 3 principais dores. E isso você não resolve só no série A. Dói mais até no early stage. Dói mais até quando você tá ali no começo e que você precisa daqueles tão queridos early adopters. Que são aquelas pessoas que vão testar o seu produto ali enquanto ele está sendo desenvolvido. E é nesse momento que a gente chega. A gente fundou a Mente em outubro do ano passado. E eu tenho um cliente que paga pela solução desde o dia 1. E isso não é só mérito nosso. Isso é uma dor de mercado. A estratégia de relações públicas acessível, barata e que quem está no centro é a própria marca que está criando sua reputação, é uma coisa que não tinha antes. A primeira alternativa de consumir PR e assessoria de imprensa que não por uma agência em toda a América Latina. Então, a gente é uma resposta do mercado early stage. Dos profissionais autônomos, dos profissionais que estão presos a um código de ética que não podem fazer propaganda e precisam do PR e que eles não conseguem pagar o que uma marca paga. E também daquelas PMS que têm negócios legais, mas que também não conseguem pagar o que uma startup vai pagar no Série A. E o que você está tocando é uma realidade que eu já vi do lado de cá. Normalmente, quando chega essa hora que o investidor coloca o dinheiro na mão dos fundadores, é a hora que ele fala assim, agora eu tenho condição de fazer. Por quê? Porque ele vai procurar uma boutique, uma agência normalmente que tem renome internacional, fala assim, esse cara faz assessoria de imprensa para essa multinacional, para aquela multinacional, para essa da área de tecnologia, eu vou procurar a agência de comunicação que tem a conta do Google. Só que o cara não é o Google, ele tem características específicas. Aí ele compra um pacote Google, mas ele não tem uma empresa Google para ser trabalhada. Então ele paga muito caro por isso. E aí ele confirma aquilo que ele achava lá atrás. Não, realmente é muito caro isso. Como é que você consegue mostrar para ele que dá para fazer barato? E, efetivamente, como é que você consegue fazer sair barato? Tem uma coisa, né, no que você falou que é muito legal, que é quando a startup ela fala assim, vou começar a trabalhar minha marca, ela olha para marcas que já estão rampadas e fala assim, quem é a agência delas? Tá em outra fase, o cara já tá lá. Aí você vai e bate, e você tá até disposto a pagar o preço que o Google paga. Mas chega lá, aquela agência, ela é muito boa em marcas rampadas. Ela não é muito boa naquela marca que precisa sair do chão. E tecnicamente falando, as estratégias que você tem para tirar uma marca do chão e aquela que você tem quando a marca já está rampada são coisas completamente diferentes e os esforços do profissional de relações públicas é completamente diferente. Então aí ele fala assim, não, mas não funcionou para mim. Porque ali tem profissionais muito bons em marcas rampadas que precisam de proteção de reputação, que precisam de outros elementos que a sua marca não precisa agora. A sua marca precisa de capilaridade. A sua marca precisa ir pro jogo mesmo. Então, você precisa estar no varejo da comunicação. Exatamente. E é por isso que as startups se decepcionam tanto com as agências. E não raro, eu ouço, nossa, agência X decepcionante. E aí, quando eu olhei e comecei a pensar na Mention, ter a ideia da Mention, o meu ponto, a minha hipótese e meu ponto de inflexão era, tem que ser barato. Eu vou desenhar um produto, eu vou modelar tudo para que seja barato. Ficou caro, eu não vou querer. Porque eu quero que a marca ela esteja pelo menos disposta a tentar. Relações públicas. A gente está falando de um processo de criação de reputação que leva pelo menos 6 meses para você começar a ver. Depois que você vê, ele se solidifica em 2 anos. E a marca precisa ser concisa nesse meio tempo. Então, como eu faço alguma coisa que as pessoas precisam manter por muito tempo e que tem um gap, tem uma lacuna de mensuração gigante, a gente deixa barato para a empresa tentar. Normalmente, nessa fase em que a empresa não tá sem grana, ela vai buscar aqueles publicadores, né, que você paga um valor X, você escreve um texto, alguém do outro lado aprova ou manda você revisar, e aí quando está tudo certo, ele dispara
para ser publicado dentro de um domínio muito específico, né? Você não está nas páginas do jornal. Você está num lugarzinho do site, que se alguém der uma busca específica, talvez encontre o seu conteúdo. Você não faz isso. Como é que você faz o cara sair no jornal com um custo baixo? Perguntam bastante Uhum. como a gente se compara e como a gente se posiciona. A gente é completamente orgânico. A Uhum. entrada de pautas na Mention, e eu falo sempre isso, quem aperta publicar é o jornalista, Uhum. tá? Então, a decisão é sempre dele. O que a gente pode fazer daqui, o que a gente faz na Mention? A gente usa tecnologia, a gente cria um conteúdo estratégico, mensagem-chave refinada, tudo bonito. Uhum. E a decisão de publicação é do jornalista. Sim. E como que a gente faz isso? A gente tem 3 pilares dentro da Mention que nos ajudam e nesse processo. O primeiro é a tecnologia, tá? A gente tem uma plataforma que tira a camada de serviço que normalmente se encontra numa agência e a gente deixa a jornada self-service. Então, é o cliente que pede o conteúdo, nós que criamos. Mas o conteúdo é pedido pelo cliente, o cliente aprova o conteúdo pela plataforma e ele consegue acompanhar o processo de negociação da pauta e todo esse processo de menção na imprensa, tudo via plataforma. E a segunda tecnologia que a gente tem é uma tecnologia patenteada que a gente consegue calcular a probabilidade de encaixar aquele assunto em determinado veículo e com determinado jornalista. Uhum. Então, a busca é sempre por termo. Então, vamos supor o termo relações públicas para startups. Uhum. Eu recebo nessa tecnologia o veículo que mais publicou sobre esse assunto nos últimos 5 anos foi esse, o jornalista que mais escreveu sobre o assunto foi esse, e ele geralmente vem associado a esses 5 termos. Uhum. E aí, grosseiramente falando, é quase um SEO para o jornalista, para o veículo de imprensa. Porque eu consigo ser 90% mais eficaz na minha oferta de pauta do que uma agência que faz esse processo de match offline, que faz, é o profissional que monta essa tríade. Então, esse é o primeiro ponto na Mention Tecnologia. A segunda é matriz de especialização, que é a pessoa que vai ser o seu ponto de contato não vai ser a pessoa que vai criar o conteúdo e não vai ser a pessoa que vai negociar. Uhum. Porque aí eu garanto que quem está fazendo é super especialista no que está fazendo Uhum. e não fica aquele negócio de um atendimento de conta ser responsável por tudo dentro da conta para você e mais 5 empresas. Uhum. E o último é o preço. O meu preço, o valor médio de uma agência é R$6.000 mês. A Mention começa em R$250. Então, a gente consegue baratear porque a gente tem tecnologia para isso e porque quem está no centro do processo é o cliente. Uhum. Então, o meu desafio como Mention é colocar o cliente lá e o cliente se vê na posição de ser o dono da sua própria reputação e gerir esse processo. Uhum. Mas funciona. No começo, tô te dando exemplos e dizendo assim, no começo, de anos sentado na cadeira que eu tenho Com sentado. certeza. No começo, você... quando a startup vai lá e decide fazer PR, ela normalmente acha que a agência vai resolver tudo. E põe desse lado aqui, quando muito, alguém da área de comunicação, mas não um jornalista para falar com você. Então, aquela pessoa que tem condições de olhar para dentro da empresa e dizer assim, aqui tem notícia, aqui não tem, virar para você e falar assim, Bia, esse daqui é o caminho, definir uma pauta assertiva, não existe, porque a empresa não sabe nem que precisa dessa pessoa. Como é que você consegue ser efetiva quando a empresa do outro lado é tão pequenininha que muito provavelmente no dia zero da startup só vai ter os fundadores? Como é que você vai conseguir tirar dessas pessoas essa informação com valor de notícia dentro de um processo automatizado? Porque eu acho que essa é a chave do negócio, né? Com certeza. Ensinar a fazer critério de noticiabilidade. Uhum. Então, essa identificação do que é notícia é um dos pressupostos. Então, a gente já entendeu que quando a plataforma ela fosse para uso dos nossos clientes, ela tinha que conter essa informação. Porque senão a gente ia cair no desuso, né? A gente, se ele não sabe como pedir, ele não pede. Uhum. Então, o que a gente faz a gente surge como uma universidade do PR. Uhum. A gente tem conteúdos, ferramentas que dão esses insights, que dão essas informações necessárias para o cliente criar a pauta. O mundo ideal, do outro lado, é ter alguém que saiba. Então,
gente não substitui jornalista. Aliás, o mundo ideal é que tenha alguém dentro de casa que saiba fazer critérios de noticiabilidade. Mas se a gente quer também como trazer esse cliente para o centro, ensiná-lo o que é, como que faz, porque aí eu não preciso estar em todas as conversas, ele consegue fazer. A ideia é que quando é muito mais fácil a gente estar sentado numa mesa de conversa e falar assim, isso aí fala com marketing, isso aí funciona. E eu quero que em pouquíssimo tempo fala com PR, porque isso aí funciona. É dar esse lastro para que eles consigam se reconhecer ou, de fato, falar assim, talvez eu precise de alguém dentro de casa que resolva isso para mim. Onde é que entra a tecnologia dentro desse processo? Porque para você fazer isso em larga escala, de forma eficiente, como você está me dizendo que faz, não é simplesmente com um time de especialistas. Você tem que ter escala, e a escala você precisa de automação. Qual é a automação que você botou dentro de casa? Qual que é a automação que a Mention tem? A gente tem a plataforma, então o SaaS, que tira essa camada de serviço que uma agência normalmente tem, e o famigerado ChatGPT, que nos ajuda na produção de conteúdo. Então, hoje, 70% dos conteúdos são produzidos via ChatGPT, e não é que 70% do total de conteúdos, 70% do texto que a gente tem dentro de casa é feito pelo ChatGPT, e aí passa, assim, por um revisor que tem vivência e redação, que tem esse processo, e consegue complementar, porque o texto que vai para a imprensa, ele tem especificidades técnicas que precisam ser cumpridas. Tem alguns conteúdos que precisam estar lá, eles são esperados que estejam. Exatamente, tem critérios que a gente precisa seguir. Então, é esse o papel do meu redator hoje. Até que a gente tenha um prompt de ChatGPT que consiga reproduzir esse processo 100%. Mas a gente entende que esse é um processo que leva tempo e que a gente está super disposto a aprender com ele. Então, hoje o ChatGPT já faz parte da operação, mas ele não substitui uma pessoa. Então, ou seja, você tem um software as a service que o teu cliente entra, se loga e faz o pedido, digamos assim. O assunto é esse, as informações, tem que responder as perguntas básicas. Exatamente. O que, quem, quando, onde, porquê. Colocou ali, ele responde. A inteligência artificial treinada para produzir um conteúdo em formato jornalístico, pega essa base e faz o primeiro processamento. E aí você tem um especialista para olhar aquilo, dizer isso tá bom, isso não tá, ajusta aqui, ajusta ali, e complementa o que ficou faltando. Basicamente isso. Exatamente. Qual é a velocidade disso? Eu abri o software, inseri o primeiro dado, quanto tempo depois você está com o release pronto? A gente pede ali uns 3 dias para o cliente, mas entre o cliente pedir e o texto estar pronto pelo ChatGPT... Isso é segundos. Isso é 30 segundos para acontecer, porque a gente tem aquela API que se conecta e tudo isso conversa. Mas a gente pede 3 dias, porque a gente tem as camadas de revisão, e quando o cliente recebe o material, a gente já tem montado a estratégia de divulgação para ele, porque a divulgação também é responsabilidade da Mention. Isso o ChatGPT não faz. E isso o ChatGPT não faz. Num futuro muito breve, talvez, mas ele ainda não faz, e a gente já manda com uma estratégia de divulgação, então ele já vai entender quais são os veículos prioritários para a gente conversar e o porquê. Porque a gente já usou nossa tecnologia que consegue dar para a gente ali a maior probabilidade de encaixe. E essa tecnologia é uma tecnologia generativa que a gente tem dentro de casa e que lê os veículos de comunicação do Brasil, todos eles, e consegue dar para a gente a probabilidade de encaixar aquele assunto. Aí você sabe, então, quem é que cobre, a editoria que cobre, efetivamente o nome do repórter que faz aquilo. Exatamente. E aí você consegue, através das ferramentas que já existem, checar e descobrir qual é o e-mail daquele jornalista para colocar aquele conteúdo lá. Mesmo assim, a Mention hoje ela cobre toda a camada operacional desse processo. Então, o conteúdo é criado lá, a gente tem a base de jornalistas do Brasil e a gente tem também o processo de clipping, que a gente tanto conhece, mas que da porta para fora é um bot, um robozinho que lê os resultados, as menções na imprensa e que o cliente recebe via plataforma. Você está com quantos anos em operação? A Mention nasceu em outubro do ano passado, mas eu trabalho com assessoria de imprensa há uns 10 anos. Então, a Mention começou em outubro do ano passado. A gente está fazendo essa gravação finalzinho de julho de 2023.
Portanto, a gente está falando aí de 7, 8, 9 meses. Exatamente. É o tempo de uma gestação de um bebê. Onde é que como é que você consegue captar os seus clientes? Porque é o que eu falei agora há pouco. Você está captando cliente numa fase que o cara está arrancando o cabelo para provar o produto dele. Ele vai virar para você, normalmente vai falar assim, mas não é a hora disso. Como é que você capta o teu cliente? Tem algumas coisas do early stage que a mente não se encaixa, tá? E isso é uma coisa que eu preciso falar, então, porque são dores diferentes. Então, a primeira coisa é que o famigerado break-even, a mente já nasceu com ele. Os clientes pagam pela solução desde o dia 1, tá? E nunca foi feito grandes investimentos por parte de fundadores e cofundadores para fazer o produto acontecer. Porque a gente já tem lucro. Veja, ser break-even não significa que você não precisa de um investimento nem correr em métricas de VC para acelerar o processo. Mas o que aconteceu foi que os clientes passaram a chegar. E os clientes, é assim até hoje. A mente nunca fez nenhum esforço ativo de busca de clientes, a não ser num passado extremamente recente, assim, semanas. Então, os clientes, eles chegam. E meu WhatsApp, eu brinco com meu WhatsApp hoje, ele é distribuído igual o do jornalista, porque chegam até mim, fulano me indicou, cliente me indicou. Então, assim, a gente tem uma rede que cresceu completamente sozinha, completamente orgânica. E a gente, ao longo desse período, a gente foi tendo pulsos, que a gente conseguiu identificar período de sazonalidade, a gente conseguiu identificar que eventos são muito legais, a gente conseguiu identificar uma série de coisas. Mas hoje, chega organicamente para mim. Você consegue trabalhar qualquer perfil de startup ou existe perfis que vocês veem que é mais eficiente trabalhar a comunicação? Sei lá, comparar, a fintech normalmente funciona mais ou funciona menos porque está saturado, ou funciona mais porque tem mais veículos que cobrem fintech. O que você já percebeu nesse mercado? Você vai entender o que eu vou falar agora, que dentro das startups nem é um grande problema, mas performa melhor dentro da mente, não performa melhor na imprensa, não é nem a startup, mas a empresa que está disposta de fato a falar. É aquela que quer falar dos seus números, é aquela que quer falar dos seus crescimentos, da sua tecnologia, do seu processo, e que está disposta a entender que comunicação com PR, ela não é publicidade. Então, a comunicação tem que ser transparente, não positiva. Porque tudo que é positivo o tempo inteiro não é transparente, nada é bom o tempo inteiro. Então, mas não raro eu recebo. Eu quero falar da minha rodada de investimento, mas eu não quero falar quanto eu recebi. Falei, então você não quer falar da sua rodada de investimento. Entendeu? Então, performa a marca que quer ir pro jogo. Aquela que quer de fato... Entende qual é a regra e fala, tô disposto a jogar. Tô disposto a jogar. Tô disposto a entender, porque todo mundo quer a chancela de credibilidade que a imprensa dá. Porque não tem hoje maneira mais eficaz de construção de reputação. Não tem. Do que um terceiro chancelando sua marca. Mas ele não quer passar pelo escrutínio. Que é perder o controle da publicação, porque eu falo, o único conteúdo que vai 100% do que a gente escreve é o artigo de opinião. O press release, ou a sugestão de pauta, qualquer outro, o jornalista usa para criar a matéria. Então, a gente pode ter ali conteúdos com mensagens-chave refinadas, todo o processo. Mas quem vai escrever é o jornalista. E quem vai apertar publicar é ele também. Então, você está disposto? Você está disposto a sentar e estudar? Porque não interessa se você fala da sua startup todos os dias na reunião do comercial. Mas quando você vai falar pro jornalista, se o jornalista ele cobre tecnologia, ele vai te fazer uma pergunta. Se o jornalista cobre negócio, ele vai te fazer outra. Se ele cobre relações públicas, ele vai falar outra. E, digo mais, se ele é editor ou se ele é o repórter, também faz diferença. Então você tem que estudar. Vai mudar porque muda o arcabouço, que é uma palavra que está muito em moda ultimamente, por causa de arcabouço fiscal e tudo mais, mas esse arcabouço cultural que o jornalista leva. Se você pega um jornalista jovem, com pouca experiência, com pouca vivência, muito provavelmente vai ser uma entrevista mais básica, porque efetivamente ele não tem toda essa gama de conteúdo. Você pega um jornalista experiente, ele vai sentar aqui e vai falar assim, mas você já deve ter passado por isso, isso, isso. E como é que você resolveu tal problema? Aí você vai pensar assim, poxa, mas como é que ele sabe? Esses dias eu passei por uma situação semelhante. Num dos nossos conteúdos, não foi o Remessa Talks, foi o De Olho no Câmbio, que é outro conteúdo, a gente estava com uma entrevista gravada. E quando a entrevista foi ao ar, uma pessoa, que é uma pessoa do meu relacionamento, assistiu, entrou no chat pelo YouTube e fez uma pergunta.
E aí depois ele mandou um WhatsApp para mim. Obrigado por ter feito a minha pergunta. Eu falei, cara, eu não fiz a sua pergunta. A entrevista era gravada, a gente gravou ontem com essa pessoa. Ele falou, mas foi engraçado porque eu mandei a pergunta e em seguida você fez. Eu falei assim, é porque você pegou o gancho de uma resposta anterior, você fez a mesma coisa que eu. Exatamente. Eu falei, a diferença é que eu sei o que pessoas como você gostariam de perguntar para ele. Então é basicamente isso, né? Você tem que ter esse arcabouço para você poder estar antecipando movimentos. E quando o executivo vai para frente do jornalista que consegue antecipar movimento, a entrevista ganha outro corpo, né? Exatamente. E nem todo mundo entende que isso pode acontecer, né? E eu falo muito que as entrevistas caem por causa dos porta-vozes das marcas. Então, tem porta-voz que não segura a entrevista. E segurar a entrevista é entender e estudar o suficiente para você falar do assunto adaptando para sua audiência. Então, você tem que falar com o jornalista, você tem que saber do que esse jornalista ele está escrevendo, do que o veículo dele mais fala, qual que foi a notícia que ele escreveu hoje, o que ele está procurando. Você tem que saber. Quando você vai fazer uma reunião comercial, você não vai ver sobre o que é aquela empresa que está querendo contratar o seu serviço? A mesma coisa é o jornalista. Você tem que se preparar para esse processo, para essa conversa. As pessoas não entendem que dar entrevista é igual sair da rede quentinha e pular na água gelada. E que tem uma grande responsabilidade aqui. É desconfortável. É uma grande responsabilidade que você tem. Então, tem que estudar. E aí, a primeira coisa, mas o que eu preciso para começar? Me pergunta. E eu falo assim, tempo. Olhar para sua agenda na semana e falar assim, quanto tempo eu vou me dedicar à estratégia do PR? Quanto tempo eu vou me dedicar a olhar para minha operação e entender o que tem de novo ali que eu posso contar? Olhar para a história da empresa e entender o que eu posso falar. E é isso essa é a responsabilidade que eu quero que a empresa tenha. É essa a responsabilidade que as marcas precisam ter sobre as próprias marcas. Agora, como é que você conseguiu chegar nesse modelo? Porque você também precisou acumular quilômetros de experiência para poder chegar e falar assim, ó, esse é o produto que vai fazer a diferença. Da onde é que você veio e por que você teve essa ideia? Eu trabalho com assessoria de imprensa há muito tempo assim, voltado para marcas de tecnologia. Então, fui das grandes marcas de tecnologia até chegar nas startups ali e fui a contragosto, tá? Fui achando que era um universo estereotipado da bermuda e do chinelo, que a galera vai trabalhar e escorrega na piscina de bolinha, tá? Você tá falando da startup que eu trabalhei? E foi isso. E eu sempre falo que eu tava muito errada. errada. O que eu encontrei foi, na verdade, um universo que, geralmente, as barreiras que o mundo corporativo impõe, elas são menores ou elas são mais disfarçadas, digamos assim. Então, se tem espaço lá para você fazer, não importa a sua idade. Você pode ir lá e fazer. Se você tem o conhecimento que precisa ser usado em determinado, vai ser usado, vai ser feito. Então, várias coisas que são os níveis hierárquicos e as burocracias que a gente encontra numa empresa tradicional e que me arrepiavam desde sempre, eu não encontrei. E eu consegui performar muito bem dentro desse contexto de startup. Então, tive passagem por startups que são hoje unicórnios, que são hoje gigantes, que passaram por processos de internacionalização. E aí eu comecei a perceber que conforme eu mudava de uma startup para outra, eu já sabia o que eu ia achar. Então, era uma Logitech, era uma Mediartech, era uma Edtech, era uma startup de cripto. Mas eu já sabia como que era o processo de rampar a marca, o processo que tinha que ser feito. Então, eu não tinha mais surpresas em termos de... Que fase do negócio eles estão? O que é esperado nessa fase do negócio? Quais são os gargalos que essas empresas têm? Exatamente. Então, era sempre... vamos lá, contar a história, tem a jornada do herói, aí tem a rodada do investimento, e aí você tem que trabalhar as especialidades que tem dentro da startup, falar dos números... E aí tinha uma marca que tinha um cenário um pouco mais complicado aqui, a outra mais lá, mas era sempre a mesma coisa. E aí eu falei, caramba, não é possível que eu tô falando com marcas que captam 500 milhões, com marcas que têm muito dinheiro, e eu vou fazer sempre igual. Eu tô passando por negócios que são completamente diferentes, que têm fundadores incríveis e que têm histórias diferentes para contar, coisas diferentes, mas o processo é igual. Tem alguma coisa errada com relações públicas. E que não é possível que toda vez que eu tenho que passar uma pauta para alguém, eu tenho que ir num grupo que tá
no Facebook que tem 16 mil pessoas e que é ali que você pega a pauta, é ali que você negocia a pauta, ou você tem que mandar mensagem no WhatsApp do jornalista e descobrir que ele tá de férias? Porque você manda mensagem e fala, não dá, eu tô de férias. Ou você tem que mandar mensagem, tem que mandar por e-mail e torcer pra ele abrir. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Se a marca é grande, se a marca é pequena, é feita do mesmo jeito. E não pode ser assim. Não é possível que uma marca de tecnologia tão gigante vai contratar e eu vou abrir um Excel. Então, foi daí que surgiu o processo e foi se juntando a coisas de vivência na área de tecnologia e na área de produto, que são rotinas dessas áreas que são muito preparadas para o trabalho remoto, que são muito preparadas para o trabalho lastreado por tecnologia e que eu não tinha o suporte dentro de relações públicas. Relações públicas tem um negócio que eu morro um pouco, eu falo que é se você dá um dinheiro para um cara de TI e fala assim, eu preciso dessa solução em X dias, o cara vai olhar um montante de dinheiro e vai falar assim, ou você me aumenta a quantidade de dias, ou você me dá mais dinheiro. Nisso não dá. O cara de comunicação bota um sorriso daqui a aqui no rosto e fala assim, vamos que dá. E não pode. Não pode ser assim. É por isso que é deduzido como gasto no balanço patrimonial, não é deduzido como investimento. E a marketing e comunicação é o que traz dinheiro para o negócio. Como que faz? E aí as marcas chegam hoje e aí elas montam grandes áreas de growth. As startups chegam lá no série grande. Ou aquela startup que nasce com o growth desde o dia zero e fala assim, não, eu vou fazer. E aí olha para a performance, olha para várias estratégias de tráfego pago que tem, que são muito boas, inclusive. E aí elas estão olhando para a venda de 3 meses delas. Dê 90 dias. Porque essa é a venda que você faz no tráfego de performance. E a venda de médio e longo prazo, que é aquela com reputação, que é onde as pessoas vêm buscar, não tem. Você consegue tangibilizar isso? Porque esse é o grande ponto. E essa é a palavra. Ele fica tão no longo prazo, né? E não é nem assim tão longo prazo. Para uma empresa tradicional, 1 ano, 2 é curto prazo ainda. Mas para as startups, se não couber dentro do trimestre... Longuíssimo. É longuíssimo. Então, como é que você consegue tangibilizar isso para mostrar para ele, falar assim, cara, você vai continuar fazendo todas essas suas estratégias de curtíssimo prazo para você resolver as questões do hoje. Isso daqui é para você estar daqui a 2 anos. Como é que você leva isso e mostra para ele que ele está no caminho certo? O que eu costumo falar é que o processo ele se concretiza em 2 anos. Então, para a formação de uma reputação, que significa o quê? Que o seu público assimilou a mensagem que você passou com efetividade, leva 2 anos. Mas você começa a ver o resultado disso antes, tá? Você começa a ver o resultado disso a partir de 4 a 6 meses de trabalho conciso de relações públicas, que é a menção na imprensa, que é reproduzir esse resultado de maneira estratégica. Então, o que eu falo é, espera, você vai ver as menções na imprensa antes, trabalhando com a mention. Mas de 4 a 6 meses, você começa a ver o resultado que você gosta. Quais são os indícios dele? Um funil de vendas mais fluido. Então, que aquele lead, que aquele potencial cliente, ele passa com mais facilidade. É aquela reunião comercial, quando você vai apertar a mão, ele fala assim, eu te vi na Exame. Eu já te vi, em algum momento tive contato com a sua marca. E é aquele convite para um evento que chega. Então, são processos que te dão indícios de que a reputação está sendo construída. Hoje, a reputação ela não é uma conta de você faz A mais B, você tem C. Ele é um processo que a maneira mais eficaz de você entender se está funcionando ou não é você perguntar. Então, você faz uma matéria que você está com vagas abertas na sua startup, na área de tecnologia, e aí dali 15 dias você tem uma entrevista com um desenvolvedor sênior, você pergunta, como que você achou a gente? Isso já aconteceu comigo e ele me respondeu, eu vi uma matéria de vocês no Estadão. Se eu não tivesse perguntado, eu não teria descoberto que aquele talento que eu estava entrevistando tinha chego através de um esforço de relações públicas. Eu estava naquela conversa entrevistando ele como gestor e para ser um validador de cultura. E eu perguntei. E, por sinal, veio para uma área que eu era responsável. Então, o jeito mais eficaz é perguntar. Como você chegou? Como você conheceu? Como que você fez? Porque nem sempre o resultado vai ser sair na Exame hoje e eu tenho
um pico de De acessos no meu site ou tenho um pico de vendas. Não é assim. Eu costumo dizer que dentro do contexto de marketing, relações públicas está no remarketing. Então, a pessoa vai ver sua matéria na Exame e falar assim, será que é para mim? Aí ela vai entrar nas suas redes sociais e no seu site. Se você tiver um bom site, uma boa rede social, ela vai entrar no seu remarketing, porque ela teve contato com a sua marca. E aí a sua estratégia de tráfego pago vai chegar aqui de uma maneira maravilhosa, vai resolver o problema. Se seu site e sua rede social é ruim, você parou ali o processo. E isso que você está trazendo, ele é muito clássico. Por que eu digo que é clássico? Porque você vai ter no time da startup gente da exatas. Essas pessoas de exatas vão querer transformar tudo num gráfico. Sim. Sempre vão querer colocar isso num desenho e vai dizer assim, tá, em que horas a matéria entrou no telejornal? Entrou aqui. Teve um pico de acesso? Agora. Aí ele quer cruzar o horário da matéria com o pico de acesso do dia. E às vezes não acontece. Dependendo da matéria, pode até gerar algum pico, né? Mas ele vai procurar isso. Ou ele vai querer começar a fazer teste, né? Eu vou trabalhar 2 praças diferentes, porque ele vai querer provar. Eu vou usar 2 praças diferentes. Uma eu vou fazer PR, outra eu não vou fazer PR. O famoso teste AB. E aí ele vai querer medir isso como? Retorno de lead. Nem sempre um PR vai te gerar lead. E não é nem esse o objetivo. Porque não é. Porque não é. É a mesma coisa se você quiser desejar que o Remessa Talks te encha a caixa de leads. Não é um conteúdo para gerar lead. É um conteúdo de reconhecimento de marca, de relevância, de reputação. E a reputação vende no médio e longo prazo. Olha, eu vou te falar o que aconteceu comigo. Eu trabalhava em determinada startup e aí toda vez que a gente saía na TV alguma coisa, eu perguntava, teve um pico de acesso no site? Teve? A gente notou um crescimento no dia que saiu a matéria. Mas a gente precisa fazer uma análise estatística causal para entender. E aí fez a primeira vez, bateu, legal. Aí na segunda vez fez, aí me responderam assim, olha Bia, aumentou 80% se a gente comparar com o fluxo normal do site, dos sign-ups e tudo mais, 80%. Mas isso não é suficiente dentro da análise causal pra gente atribuir a matéria. Eu falei, 80% não é suficiente pra você atribuir? Ele falou assim, não é. Eu falei, então o que será que é suficiente pra você, não é mesmo? Então, tem essa empresa e aí tem a empresa que também aconteceu comigo. A gente tinha acabado de emplacar uma baita matéria na TV. E aí eu recebi uma ligação do head do comercial, bravo, muito bravo. É pra você parar de fazer imprensa. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque toda vez que você faz a imprensa, você lota a operação de telefonema. E aí vem gente que não é qualificado, que vem gente que não sabe o que a gente faz e que só fica lotando. Aí eu falei assim, eu vou te explicar o caminho. Ele viu a gente lá e aí ele vai no seu site, ele vai na sua rede social. Se a sua rede social e seu site não educa, ele vai ligar mesmo. Então o problema não tá na matéria, porque a matéria não foi feita para educar. Feito para educar são os canais proprietários. Então, vamos conversar sobre projeto de arrumar o site? Vamos conversar sobre o projeto para melhorar a rede social? Porque nisso eu consigo ajudar. Agora, parar de fazer matéria, eu não vou parar, não. É muito interessante, porque se a gente for ficar pensando em case, junto eu e você, a gente fica uns 3 dias aqui pensando nos cases, do que dá errado do que dá certo. E de quantas vezes alguém tentou provar isso através de um gráfico e chega no final das contas e diz, não é conclusivo. Porque eu vi, você viu histórias diferentes de tentativas de provar a viabilidade disso através de um número, querendo um número mágico. E aí, quando eles não conseguem isso, a palavra é, vocês são do marketing esotérico. Essa era uma construção que eu sempre ouvia. Não, isso é coisa de marketing esotérico, né? Porque você não consegue efetivamente provar. Você não prova, cara, porque as pessoas ainda não são digital. As pessoas continuam sendo analógicas, apesar dos dispositivos serem digitais. Os comportamentos ainda são analógicos. Talvez a gente chegue num ponto em que fique mais fácil disso acontecer, quanto mais integrado com essa tecnologia. Por enquanto, a gente está nessa fase de transição, e essa fase de transição já dura algumas décadas, né? Quanto tempo ela tem pela frente? Não faço a menor ideia. Mas
ainda é difícil de provar com números comportamentos humanos, apesar de você conseguir ter estatísticas, tendências e tudo mais. Como é que você, então, consegue, na prática, não vou usar a palavra, eu ia falar doutrinar o seu cliente, para que ele seja efetivamente alguém capaz de produzir esse conteúdo? Porque quanto mais automatizado você tem, e você falou, se eu apareço na TV e o seu digital não é bom, eles vão para onde? Para o analógico. Pega o telefone e liga. Então, como é que você faz com que essa interação da tua plataforma digital com o teu cliente, informando ela, seja efetiva para que você não precise ficar ligando de volta para tirar dúvida? A gente faz isso ouvindo o cliente. Uhum. A gente faz isso entendendo não só as informações que ele precisa me passar, mas qualquer história que ele quer contar. Então, quando o cliente ele chega na Mention e ele vai usar a plataforma, ele tem ali uma jornada que é quase lúdica do processo. Então, qual a história que você quer contar? Você tem foto para ilustrar o processo? Quem é que está contando essa história? O que é isso? O que você quer no futuro com esse processo? Porque a gente leva ele para um caminho que ele consegue contar para a gente uma história. Não raro, a gente recebe textos bem grandes desse processo, né? De briefing, que a gente chama. Porque a gente precisa guiar ele para a construção da notícia, para fazer esse processo. Mas ele tem, toda vez que ele vai pedir um conteúdo, ele passa pela mesma tela, que é explicar o que é o conteúdo. Então, se ele quer um press release, a gente explica para ele o que é um press release e qual que é o uso do press release. Então, a gente fala assim, olha, com o press release a gente quer achar o que é notícia. A marca está contando uma notícia, tá levantando a mão e falou assim, eu fiz algo, eu comprei alguém, eu lucrei tanto, eu estou contratando. É a marca falando. E aí, o que é interessante para a marca? A marca, a gente tem que achar, com aquele press release, a intersecção entre o que a marca quer escrever, o que o jornalista quer escrever e o que a sociedade quer precisa ler. Uhum. E é esse pontinho. Então, aí a gente, às vezes, recebe briefing que é uma publicidade. Uhum. Que deve ser muito comum. Que deve ser... E aí, a gente volta com o processo de briefing e refaz para explicar justamente o critério de noticiabilidade. E a gente entende que é um processo de aprendizagem. Porque se você está sentando para produzir um briefing, você vai falar o que você quer falar. Uhum. E aí você cai na comunicação positiva. Então, a gente tem sempre o guia dentro da Mention, a Universidade do PR que tem dentro da plataforma, serve justamente para isso, para educar. Mas a gente entende que isso é um processo de construção e que precisa ser feito. As agências não fazem. As agências, elas ouvem, elas criam e elas publicam. Uhum. Então, o cliente não está aprendendo. A gente está querendo pegar antes. E que isso, a aprendizagem, ela tem a curva dela. Mas quando vem muito de maneira muito eficaz. Você é uma PR Tech. Aspectos de uma startup. Você consegue escalar o teu modelo? Até quanto você acha que é possível escalá-lo? A gente quer fechar o ano com mais de 1.000 empresas usando a plataforma. Hoje você tem quantas? 400. Em outubro outubro do ano passado você tinha 0. No outubro do ano passado eu tinha 0. Uhum. Então, a gente tá... A Mention, ela nasceu para correr no que a gente fala grosseiramente no universo das startups, que são na trilha do VC. Uhum. Então, a gente... E uma das teses de correr nessa trilha é provar que você tem escala. E a gente está provando que a gente consegue produtizar uma coisa que foi vendida como serviço a vida inteira. Uhum. Tá? E tem vários aprendizados que a gente passa por esse processo, mas a escala é o nosso norte. A escala, todos os nossos processos, hoje, os que não são escaláveis, eles são intermediários. Porque a gente entende que a gente está aprendendo. Porque o Uber lá atrás, ele não começou com um aplicativo que alguém mandava a carteira de motorista e ela era verificada em tempo real. Era uma pessoa que ia com uma lupa e identificar se a carteira de motorista era falsa ou não. Uhum. E a gente entende que desse modelo até o modelo automático, existe um tempo de formação de tecnologia e a gente está passando por ele. Mas a escala é o nosso norte. O que vocês desenvolvem dentro de casa? Que tecnologia vocês compram fora? Bom, o ChatGPT comprou fora. O ChatGPT, sim. O resto é todo desenvolvido pelo nosso time de tecnologia. Então, hoje eu falo entre crescer operação e crescer tecnologia. É sempre tecnologia que a gente vai crescer dentro da Mention. E eles nunca tinham ouvido falar de press release.
Eles nunca tinham ouvido falar de imprensa. Eles sabem de cálculos 1, 2 e 3. E aí a gente junto construiu um processo de racionalização de uma coisa que o comunicador não é ensinado a pensar tecnologia. Então a gente sentou tecnologia e comunicação para junto construir alguma coisa e tá funcionando. Perspectivas para 2023 e 2024. Para onde é que vocês estão olhando? Você já falou, chegar no final do ano, 1.000 clientes. O que mais? A gente quer fechar 2024 com 5.000 empresas dentro da plataforma e a gente quer trabalhar esse processo no nível América Latina. O que significa isso? Significa que hoje a Mention já traz empresas que estão em contexto fora do país, estão fora do país e querem chegar ao Brasil. A gente vai passar a atender empresas que estão no Brasil e querem fazer o processo de conversar com a imprensa fora do Brasil. Então, a gente já tem um movimento de internacionalização sinalizado e a gente vai, de fato, colocar isso para acontecer com mais eficácia. Comunicação tem muito de cultura e tem a questão fundamental que é a língua, o idioma. Você vê que isso são barreiras ou são barreiras que não devem gerar nenhum tipo de dificuldade de transposição? Pergunto isso pelo seguinte, se a gente for olhar para Portugal, a língua é quase igual. Mas se você tentar fazer uma comunicação de PR, a dificuldade é tão grande quanto falar em alemão. Sim. Porque a cultura em Portugal e o idioma têm suas particularidades. E você tem que estar 100% assertivo. Como é que esse processo de internacionalização pode ser feito sem esses atritos? O que eu costumo dizer é que a maior diferença é que a imprensa de um país e o estágio de maturidade dela reflete muito sobre aquele povo. Tá? Então, se a gente olha para a imprensa do Brasil, ela é uma, se a gente olha para uma imprensa de um país desenvolvido, ela é outra, completamente diferente. E a nossa maior preocupação não está nem na língua, é como saber identificar o estágio de maturidade da imprensa daquele local para que a gente consiga se comunicar de maneira eficaz. E essa é a nossa maior preocupação, não está no idioma. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com tecnologia lendo as notícias. Então, a tecnologia hoje que eu aplico para entender a probabilidade de encaixar um assunto ou uma pauta, eu consigo ler a imprensa num bloco de dados dos países e eu consigo entender como que aquela imprensa se comporta, como aquela imprensa se comunica e o que ela noticia. E aí eu consigo entender qual é a melhor maneira da gente estruturar o processo. Quanto tempo você leva para isso acontecer? São passinhos, são construções que a gente vai fazendo. E se eu dou uma data aqui, meu time de tecnologia me mata. Mas, via de regra, quanto tempo você levou para fazer o Brasil funcionar? A Mention foi idealizada em outubro. A plataforma ela foi ao ar efetivamente de fevereiro a maio. Desse ano. Em maio ela foi oficialmente lançada. Então a gente está com 3 meses dessa plataforma rodando. Rodando de maneira eficaz e com todos os clientes lá dentro. Pensa em investimento, uma rodada de investimento para escalar o negócio? Está no radar de vocês? Está no radar, sim. A gente está olhando para isso de maneira mais curiosa, porque a gente vem de um setor muito tradicional de atuação. Eu falo que a Mention, ela não é uma empresa de RP com tecnologia, ela é uma empresa de tecnologia com RP. Mas quando eu falo de RP, as pessoas, elas falam assim, opa, mas então é uma agência? Eu falo, não, eu sou uma alternativa de se consumir que não uma agência. Então, a gente tem um processo de criar esse discurso, de criar esse contexto com fundos de investimento que usam de estratégia de RP, mas num outro contexto. Então, a gente chega lá, a gente muda um pouco de servir o fundo na hora que ele quer dar a notícia das investidas, a gente passa a ser as investidas. Então, esse processo que a gente está criando, mas eu tenho que dizer que para a gente já ter faturamento e já ter passado pelo famoso break-even, a gente se vale muito disso para fazer esse processo com calma. Legal. Bom, tempo encerrado.
Beatriz, quero te agradecer demais. Obrigado por ter vindo aqui contar essa história, que acabou virando mais bate-papo do que entrevista, porque virou troca de experiência. Com certeza, foi um grande prazer. Mas eu acho que é muito útil porque nosso público é formado por startups e eles entendem essa dor também. Com certeza. Eu tenho certeza que muitos que vão ver vão dizer assim, eu já fiz isso, já tentei transformar isso num gráfico. Exatamente. Muito obrigada, foi um grande prazer. Legal, valeu mesmo. E agradeço você também que nos acompanhou até aqui. Lembrando sempre que o Remessa Talks é o seu podcast sobre startups, inovação e negócios, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.